Bom dia, pessoal. Da última vez a aula não pôde ser gravada, aconteceu um errinho aqui no meu computador e infelizmente nós não conseguimos gravar a primeira aula de entalpia e entropia. Mas estamos aqui novamente regravando essa aula, certo? Sobre entalpia e entropia, certo? Da termodinâmica. Iniciaremos a aula agora. Bom, entalpia. O que é entalpia? Bom, entalpia é a quantidade de energia em uma substância que sofre uma reação. Através dela, calcula-se o calor de um sistema. Bom, a forma mais usada para expressar o conteúdo calorífico de um componente em uma reação química é essa. E, assim, a entalpia, ela é a quantidade de energia que uma reação absorve ou libera para que essa reação aconteça. Muitas vezes é necessário uma quantidade de energia para que a reação ocorra e muitas vezes essas reações também liberam uma quantidade de energia. Falaremos a seguir. Bom, a variação de entalpia está na diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Sendo assim, o calor de uma reação corresponde ao calor liberado ou absorvido por uma reação. É simbolizado por ΔH, que é variação de entalpia, delta sempre representa variação e H representa a entalpia. No Sistema Internacional de Medidas, SI, é medido por quilojoules por mol. A variação de entalpia é medida da seguinte forma: variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Bom, existem reações exotérmicas e endotérmicas. As reações exotérmicas, que iremos falar agora, aqui a entalpia final é menor que a inicial. Ou seja, quando você faz a subtração, vai acontecer com que a variação de entalpia seja menor do que zero. Então, há a liberação de energia. Podemos dizer que a entalpia 2 é menor que a entalpia 1, ou seja, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos, dando um valor negativo. Por exemplo, na queima de alimentos pelo organismo, a reação de combustão, ou seja, a liberação de calor. Então, quando o seu organismo ele esquenta, há uma liberação de calor, sendo uma reação exotérmica, certo? Exotérmica. Bom, como vocês podem ver na figura abaixo aí, aqui a variação de entalpia aqui, a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos, onde a entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos, e aqui é o caminho da reação, certo? Vocês podem ver que a entalpia diminui, ou seja, ela libera calor, ela esquenta. Uma reação de combustão normalmente libera calor, como tem o exemplo aí acima. Falaremos agora das reações endotérmicas. Reação onde a entalpia final é maior que a entalpia inicial, ou seja, H2 é maior que H1. Nessa reação acontece a absorção de calor. Então, a variação de entalpia vai ser maior do que zero. O que quer dizer isso, maior que zero? Quer dizer que essa reação ela absorve o calor do sistema. Na reação, ela normalmente resfria o recipiente onde ela está ocorrendo. Então, como vocês podem ver aí no gráfico, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Sendo assim, é por isso que a variação de entalpia é maior, certo? Entalpia de formação. Bom, falaremos de alguns tipos de entalpia. E a entalpia de formação é a primeira. Também conhecido como calor de formação, a entalpia de formação é o calor absorvido ou liberado numa reação que forma um mol de substância simples em seu estado padrão. Bom, ocorre na formação de uma substância considerada simples, todas no estado padrão, por exemplo, gases hidrogênio H2, hélio HE, nitrogênio N2, flúor F2 e o carbono grafito, que é o C, né? Bom, são alguns exemplos de substâncias simples com entalpia zero. Então, quando a entalpia é zero, vai acontecer que essas substâncias simples elas estão elas são consideradas todas no estado padrão. Bom, vamos para alguns exemplos de entalpia de formação. Exemplo: um estudante de química deseja obter o valor da entalpia de um mol de água e dispõe dos seguintes dados na equação a seguir. Qual cálculo ele deve fazer? Bom, um mol de H2, não precisa colocar um, porque fica subentendido que tem um ali, né? Um mol de H2
mais meio mol de O2, oxigênio, formando 1 mol de H2O líquido. A variação de entalpia, a entalpia de formação, é igual a menos 68 quilocalorias por mol. Nesse caso, os reagentes são duas substâncias simples, em seu estado padrão e em condições normais de temperatura e pressão, que essas condições normais são 25 graus Celsius e 1 atmosfera, certo? Tendo assim a entalpia igual a zero. Bom, vamos verificar como isso acontece utilizando essas trocas na equação, certo? Bom, a equação é essa daí, variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E substituindo os valores das fórmulas, temos a variação de entalpia, que é menos 68,4 quilocalorias, que é igual à entalpia de H2O, menos a entalpia de H2, mais meio mol da entalpia de O2, certo? Só fizemos descer o que já tem aqui, fazendo a troca na equação. Bom, a variação de entalpia de menos 64,4 quilocalorias é igual à variação de entalpia de H2O menos zero, porque essas duas substâncias elas estão no estado padrão, certo? Então, a variação de a entalpia de H2O é igual a menos 68,4 quilocalorias. Bom, mas o Sistema Internacional de Medidas ela pede que seja em quilojoules por mol. Então, vamos converter. Essa unidade ela precisa ser convertida. Então, para converter elas, a gente tem que transformar os joules, as calorias em joules. E como é que faz isso, professor? Bom, uma caloria equivale a 4,18 joules. No exemplo acima, tínhamos 286 kJ por em mol de água. Bom, e como chegamos a esses 286? Bom, fazemos o seguinte. Menos 68,4 quilocalorias é igual a X. Então, nós não sabemos a quantos quilojoules corresponde. E uma quilocaloria é igual a 4,18. Fazemos a regra de 3, chegando a x igual a 68,4 vezes 4,18, dando os 286 joules, como já tinha subentendido aqui em cima, na resolução da conversão. Bom, continuando, nós temos a entalpia de combustão, a segunda entalpia. Preste atenção, pessoal. Também chamada de calor de combustão, é a variação de energia liberada sob a forma de calor. Bom, através dessa queima de um mol de substância, estando todos os reagentes no estado padrão, vocês já sabem, estado padrão, temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Vou repetir isso bastante para que vocês fixem, ok? A variação de entalpia será sempre negativa. Como assim, professor, negativo? Essas reações de combustão são exotérmicas, então elas liberam calor, elas esquentam o sistema, certo? Então, existem dois tipos de combustão, que é a completa e a incompleta. Bom, essas combustões elas estão diretamente ligadas à quantidade de oxigênio que é destinada a essas combustões. E o que acontece para que essas combustões elas sejam completas e incompletas? Bom, essa quantidade de oxigênio ela faz com que todo o reagente seja consumido, se a quantidade for correta, certo? Bom, trouxemos 3 exemplos. Um deles é da combustão completa, do C6H12O6 sólido, que é a glicose, mais 6 mols de O2, vemos que temos 6 para 1. Então acontece a queima, a combustão, gerando 6 mols de CO2 mais 6 mols de H2O. Acontece um rearranjo, certo? E com essa queima ela produz energia. A produção de energia ela também é um produto e essa energia é liberada para que aconteça algumas coisas. Por exemplo, no corpo humano, essa queima de glicose acontece para que tenhamos energia para gastar. E, consequentemente, quando queimamos essa energia, você pode prestar atenção que a gente esquenta, a gente tem calor e a gente sua. Então, significa que a gente está liberando essa energia, certo? Bom, a reação incompleta. A queima do gás metano, CH4, acontece, só que temos aqui apenas 3 meios de oxigênio. Então, é 1,5 mols de oxigênio. Bom, quando esses produtos que são encontrados aqui geram monóxido de carbono e
fuligem, que é só o carbono, então a reação quase sempre vai ser incompleta, certo? Então aqui nós podemos ver que o oxigênio não foi suficiente para a queima total desses compostos, desse composto. E acontece a queima incompleta. Ou seja, libera um pouco de energia, mas poderia liberar mais se acontecesse a queima completa, entendeu? Bom, continuando, entalpia de ligação. A terceira entalpia que vamos falar aqui é a quantidade de energia envolvida no rompimento de uma ligação, de um mol de ligações químicas entre átomos numa temperatura no estado padrão de 25 graus Celsius e 1 atm. Damos o nome de entalpia de ligação ou energia de ligação. Bom, essa entalpia normalmente é endotérmica, pois necessita de calor para acontecer. Porém, esse arranjo para a formação de novas substâncias é exotérmico. Ou seja, bom, vai ser tipo assim, você vai desconectar algumas ligações para fazer outras. Então vai acontecer um rearranjo, você vai transformar alguns produtos em alguns reagentes, algumas substâncias em outras. O cálculo dessa variação de entalpia é dado pela diferença da energia liberada na formação das ligações dos produtos pela energia absorvida no rompimento das ligações dos reagentes. Bom, passamos a seguir, veremos exemplos, certo? Ponto. Esse exemplo aí fala aqui 1 mol de H2, gás hidrogênio, mais 1 mol de Cl2, que é gás cloro, formando 2HCl. 2 mols de ácido clorídrico. Bom, nessa reação, vemos que uma molécula de oxigênio e uma de gás cloro são quebradas entre si. Bom, já acontece uma ligaçãozinha aqui, né? H com H e Cl com Cl, formando ácido clorídrico. Através de experiências em um laboratório, determinou-se que a entalpia de ligação de HH é de 104 kcal por mol. E do cloro, ClCl, é de 58 kcal por mol. E do ácido clorídrico, HCl, é menos 103 kcal por mol. O cálculo é expresso assim. Variação da entalpia é a entalpia dos reagentes menos a entalpia dos produtos. Então, H2 mais Cl2 menos 2HCl. Bom, eu tive um pequeno erro aqui, eu coloquei esses sinais negativos, certo? Então, vocês simplesmente esquecem deles. Então, acontecendo a variação de entalpia é 104 mais 58, dando 162 menos 2 vezes menos 103. Bom, vai ficar 162 menos 206, dando variação de entalpia menos 44 kcal por mol. Certo? Então, aqui é a entalpia de ligação. Então, são esses 3 tipos de entalpia que vamos abordar aqui. Entalpia de formação, entalpia de combustão e entalpia de ligação. Serão o que vai ser cobrado, simplesmente na avaliação, mas vocês prestem atenção no que temos a seguir. Então, vamos falar um pouco de entropia. Entropia, simbolizada pela letra S, está relacionada diretamente com a organização do sistema. Como assim, professor? Como a organização do sistema? Bom, as substâncias elas são formadas por átomos, e esses átomos eles estão ou organizados ou desorganizados. Isso varia com a quantidade de energia que existe no seu que está destinada a essas substâncias. Bom, quanto maior a desordem do sistema, maior a entropia. Então, desordem está diretamente ligada à entropia. Como medir a entropia? Bom, a variação de entropia, como vocês podem ver aqui ao lado, é igual a entropia final menos a entropia inicial. Dando variação de entropia maior que zero, significa que a entropia aumenta. Ou seja, há um aumento na desordem. Então, significa que as moléculas estão agitadas, então elas estão recebendo energia e ficam muito agitadas. E a variação de entropia menor que zero significa que a entropia diminui, diminuindo a desordem. Como assim? Eles estão um pouco mais organizados. Como podemos dizer, quando você pega a água no estado líquido e coloca no congelador, ela estava desorganizada, porque ela pode tomar qualquer forma ali, por exemplo. E quando você coloca ela numa vasilhinha de gelo, ela se transforma no gelo, ela fica organizada, fica uns quadradinhos lá, por exemplo. Numa reação também medimos a entropia tirando a diferença entre a entropia dos produtos e dos reagentes. E como é que nós fazemos isso? Bom, com a equaçãozinha a seguir.
Variação de entropia é igual à entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. A entropia e a desordem de um sistema tem a ver com a espontaneidade de processos físicos. Se a entropia e a desordem aumentam, quer dizer que o processo é espontâneo. Por exemplo, considere a queda de um copo de vidro. Isso é um processo espontâneo, é? Então, significa que a desordem aumenta, porque o copo caiu, quebrou, gerou um monte de cacos e sua casa ficou desorganizada, suja, né? Certo. Bom, o processo contrário a isso é irreversível. Então, ele não é espontâneo. Recuperar o copo, os cacos de vidro, para que ele se volte a ser um copo. Isso não ocorre normalmente, então não é espontâneo, é irreversível. Portanto, em qualquer processo natural, a entropia do universo ou do sistema sempre aumenta. Então, é mais fácil acontecer processos que já iriam acontecer do que você fazer um processo reversível, irreversível. É muito difícil isso acontecer, certo? Continuando. A variação da entropia também pode ser medida em sistemas isotérmicos, de mesma temperatura, que não mudam a temperatura, pela seguinte equação: variação da entropia é igual a energia de força reversível pelo tempo, pela temperatura, como podemos ver aí na equação. Visto que a variação da entropia é diretamente proporcional à temperatura, temos que em temperaturas mais baixas a desorganização será menor e vice-versa. Se a temperatura for alta, a desorganização vai ser maior, certo? Continuando. A variação da entropia é diretamente proporcional às variações de energia, sendo que essa proporcionalidade é dada pela temperatura T. Então, a variação de energia é igual a T vezes a variação de entropia. Segundo Lord Kelvin, William Thomson, 1824-1907, que foi o ano que ele nasceu e que ele se foi, que ele faleceu, né? É impossível construir uma máquina térmica em todo o calor seja fonte usado integralmente em trabalho, ou seja, o rendimento nunca será 100%. A energia que é dissipada na forma de calor se transforma em entropia, aumentando a desordem do sistema. Como assim, professor? Como assim não pode ser usado 100%? Bom, por exemplo, na queima do combustível pelo motor de um carro ou de uma moto, sempre vai aquecer o motor, certo? Tanto que se você chega perto, você sente aquele calor, aquela quantidade de calor exalada pelo motor. Bom, assim já se explica que a energia tanto foi utilizada realmente para que o motor se movesse, só que aconteceu uma descarga dessa energia extra em forma de calor, certo? Temos então que o aumento de entropia é muito importante, pois sem ele nada aconteceria. Ele é responsável pela ocorrência de fenômenos. Isso tem relação em seu significado da palavra em si, né? Entropia, que do grego vem de em mesmo, ou nu, e trope, que significa mudança. Então, em constante mudança, em mudança, sempre vai haver mudança, certo? Bom, façamos um exercício para fixação e passamos a ele. Qual é a variação de entropia, ΔS, na reação H2 gasoso mais I2 gasoso, formando 2HI gasoso a 25 graus Celsius, sabendo que nessa temperatura as entropias padrão de H2 são 31,2 quilocalorias por mol, de I2 27,9 quilocalorias por mol e de HI 49,3 quilocalorias por mol. Bom, vamos usar essa fórmula aí e descobrir qual é a resposta correta. Bom, a fórmula ΔS é igual a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. E a variação da entropia é 2 vezes 49,3, porque são 2 mols de HI que são gerados, menos 31,2 mais 27,9. Variação da entropia é 98,6 menos 59,1, dando variação da entropia 39,5 quilocalorias por mol. Alternativa B, 39,5 quilocalorias por mol. Bom, exercício 2, facinho, só para a gente fixar um pouco. Observe a transformação a seguir. N2O, gasoso, formando N2 mais meio mol de O2 a 25 graus Celsius. Sabe-se que as entropias de seus participantes são respectivamente 55 quilocalorias do N2O
que é respectivo, seguindo a sequência aí. 45 quilocalorias do N2 e 35 quilocalorias do O2. Bom, vamos fazer a troca ali, usando a variação de entropia, o cálculo ali da variação de entropia. Então, fica assim, variação da entropia é igual a entropia dos produtos menos entropia dos reagentes. A variação de entropia fica 45 mais 0,5 vezes 35. Por que, professor, 0,5? Porque é só meio mol de O2. E meio mol é 1 dividido para 2. 1 dividido para 2 fica 0,5. Menos os 55, que é do N2O. Bom, continuando, a variação de entropia é igual a 45 mais 17,5 menos 55. Variação de entropia, 62,5 menos 55. E a variação de entropia passa a ser 7,5 kcal por mol. Ou seja, alternativa A. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês.